So box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 107 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. O Max, ele é diferente de mim, que já tenho o não e vou atrás da humilhação quando vou falar com uma garota. O Max já tem o sim, e ele vai atrás da humilhação pra todos os pilotos agora. Felipe Junqueira. E aí, decepção total da falta de chuva, mas é isso aí, vamos nós. E Francisco Zotto. Não adianta molhar a pista, os caras não correm. Os caras não correm! Não vai ter corrida. Eu não corro mais! A Pirelli olha pra pista e fala, não vai dar! Aí eu chego lá, o cara fala, e aí o quê? O culpado sou eu! Ai, meu Deus. Então, bom, claramente estamos aqui pra falar do final de semana que foi meio molhado, meio seco, quase molhou de verdade, em Spa-Francorchamps. Foi legal, eu curti. Eu prefiro ou chove ou seca, não gosto do meio termo ali, mas eu curti o final de semana. Vambora pra pauta que aí a gente fala mais. O pódio, então, foi Max Verstappen, surpresa nenhuma, Sérgio Pérez, que aí até me surpreende um pouquinho, e Charles Leclerc, que também me surpreende pra caramba. Pra todos nós, né? Até pra Ferrari surpreende, nossa, eu nem esperava isso, né, Paulo? Ninguém esperava isso, não. Não, esperar, a gente espera. É o que a gente anseia por ver. Mas, sendo realista, a gente não vê, né? Pois difícil isso acontecer. Estranhamente, a Ferrari foi bem o final de semana inteiro, né? Eu não esperava isso. Com os dois carros, né? Com os dois carros. Os dois estavam bem consistentes. Até... Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Max Verstappen. Vamos começar com o Max Verstappen, que até teve uma penalidade aí, né? Teve que largar de sexto. Ele fez a pole, mas tomou 5 posições de punição porque trocou a caixa de câmbio, né? Passou do limite das trocas de caixa de câmbio e aí largou em sexto. Mas assim, na primeira volta ele já tava em P4, né? Porque o ideal era que ele tomasse 5 punições de 5 posições, né? E daí talvez ficasse um pouco melhor. Até porque pra ele conseguir esse quinto lugar, ele simplesmente colocou 0.82 em todo mundo, né, cara? Então, tipo assim, foi o Leclerc comemorou a pole, aquele sorriso amarelo. Tá? O negócio é o seguinte, segunda metade do campeonato, o Verstappen larga todas as corridas e ele larga do box. Pronto. Eu acho que ainda é pouco, ele tem que largar fora do autódromo, e aí... Começa no hotel. Ele tem que se vestir, descer, tomar café, pegar o carro, chegar no autódromo e ainda assim ele vai ganhar. Porque foi o que aconteceu praticamente. Vocês viram aquele vídeo dele, os carros passando ainda, né? Terminando a corrida, os últimos lugares. O Max já tinha saído do carro e tinha abraçado todo mundo ali do paddock. Eu acho que é pior de tudo, a gente vai... Não adianta, eu acabo batendo nessa tecla. Chegou uma hora que eu tava olhando pra TV, eu não tenho nem aqui o valor final, tá? Mas chegou uma hora que eu tava olhando pra TV, já ali nas últimas voltas, ele tava 18 segundos do Pérez, cara. Do companheiro de equipe, mesmo carro. 18 segundos. Terminou com mais, tá? 22.3. Um pit stop, então, né? Se você for olhar, eu fui ver depois, né, o ritmo de corrida deles. É muito dramático, cara. Terceiro stint do Max, tá? Média de volta 50.195. Quer saber a média de volta do Pérez? São uns 3 segundos a mais. Ele tava virando mais ou menos com o Leclerc. Então, devia ser 53. 51.1 de média. Quase 1 segundo atrás. Coisa, gente. E aí, o pior não é isso. O que mais me impressionou é o seguinte, é o segundo stint, que o Pérez ainda estava lutando pela vitória, né? Teoricamente. Naquele stint macio. Média do Verstappen, 52.4. Média do Pérez, 53.1. Era esse que ele tava virando perto do Leclerc. O Leclerc tava tipo 53,5, 53,6, mais ou O menos. cara levando 7 décimos por volta. Não, assim, não tá brigando pela vitória, né? Não. Parece que ele tá com outro carro, cara. Não parece que ele tá com a Red Bull. É surreal. E esse fim de semana do Pérez, lógico, tirando a sprint, né? A sprint, que inclusive o detalhe da sprint, a gente vai ter que comentar depois, é o Hamilton ser punido pelo que fez na sprint e o Sainz não ser punido pelo que foi feito na corrida é um absurdo, mas enfim, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas tirando a sprint, o fim de semana do Pérez foi muito bom, tá ligado? Só que o problema é que você tem um cara que faz um fim de semana de outro mundo, tá ligado? Então, assim, você não consegue enxergar uma evolução do Pérez e tal, assim, porque você olha o companheiro dele, cara, é outra realidade.
Pérez chegou no Q3, cara. Como não dá pra ver evolução? Melhorou. Não, isso é o mínimo, né, na verdade, né? Mega evolução. Tipo Pokémon, cara. Mega evolução. Mega evolução. Não, mas eu vi a Ju Serrazoli falando que o Verstappen, durante a corrida do Azerbaijão, ele trocou algumas configurações no volante. Durante a corrida, isso. Tá? Naquele instante, ele falou, agora me acertei com o carro. Agora o bicho vai, porque daí ligou deu um clique nele e falou, agora vai. E se analisar, realmente, de lá pra cá, ele não perdeu uma corrida, velho. Agora que vai, tá ligado? É porque já porque não tava indo, imagina. Não tava indo antes, né? Não tava nada dando... Mas agora, putz... Mas acaba que é isso mesmo. Ele entendeu alguma coisa do carro ali naquele final de semana, e é isso. Tchau. Aí o Pérez não entendeu. Aí vou tentar pôr mais uma pedra naqueles papos de Pérez sai, Ricardo volta pra Red Bull, que é essa questão do comparativo, né? Porque a gente reclama do Pérez comparando ele com o Verstappen, que tá fazendo esse absurdo, cara. Mas, cara, é com o Verstappen que a gente tem que comparar. Mas ele não vai bater o Verstappen, esquece. Mas eu não quero que ele bata o Verstappen, eu não acho que ele vai bater o Verstappen, ele nunca vai bater o Verstappen. Não, mentira, Nick, você quer muito que ele bata o Verstappen. Não, ela quer que o Pérez bata no Verstappen. No Verstappen, é diferente. Exatamente, ligado? Todo fim de semana você alimenta essa esperança no seu coração, que eu sei. É bem diferente ele bater o Verstappen e ele bater no Verstappen. O problema é que pra bater no Verstappen tem que chegar perto. Tem que chegar perto, né? Exatamente. E nem isso ele consegue. É só ficar retardatário. Quando der aquela bandeirinha azul, você só... E ele já teve várias oportunidades disso aí. Eu não acho que ele vá ganhar do Verstappen. Nunca achei. Isso não ia acontecer. Só nos sonhos mais, né, delirantes da cabeça de Sérgio Pérez que isso ia acontecer. Só muita tequila na cabeça pra dar certo. Só nível Festa de Mônaco 2022. Exatamente. Mas, cara, tomar 0,8 do companheiro de equipe... Olha só, por volta, tá? Por volta. No stint inteiro. Pois é, assim... Ficar 20 segundos do companheiro de equipe, 22 segundos do companheiro de equipe numa corrida com um carro que é claramente muito bom, isso é muito surreal. Eu esperava assim, tá ali a 0,3 dele. Tá a 0,3 dele? Porra, ok. Que depois de 12, 13 voltas é uma distância bastante razoável. Mas é uma distância honesta. Mas é uma distância honesta, ele não é Max Verstappen. Mas é uma distância honesta quando a gente fala de primeiro e segundo piloto. Quando a gente tá falando do Verstappen... ultra recordista que tá virando, a gente tem que pôr o dobro. Então, realmente, 0,7 é muito. 0,6 eu acho que tá dentro da margem, entendeu? Cara, o cara é um monstro, velho. Mas será que, assim, o cara é um monstro, o cara é muito bom, o cara tá, tipo, ele é o melhor piloto da Fórmula 1 hoje. Mas ele é esse monstro todo ou ele tá com um companheiro de equipe que não vai chegar nele? Eu vou dizer que ele é esse monstro todo, nem por causa dessa temporada, mas por causa de 2021. Cara, mas 2021 ele ganhou na última corrida por meio ponto. Ele não ganhou na última corrida, ele ganhou ao longo do ano, por causa da consistência dele. Ele entregou todas as corridas. Mas ele errou e o Hamilton também errou. Eles não chegaram empatados à toa. Mesmo assim. Claro que ele é muito bom, gente. Não tô tirando isso, eu tô dizendo assim, tudo fica muito amplificado quando o teu companheiro de equipe tá 0,8 de você. Sim, que é o velho problema do Hamilton, cara, quando era o Bottas. Não, mas é que assim, na moral mesmo, vocês acham que, tipo, vão colocar 44 voltas em Spa, só Checo e Max, os dois largando lado a lado, tá ligado? Você acha que quantas vezes que o Checo não ia ficar abaixo de, sei lá, 0,3 dele? Pouquíssimas, cara. Olha só, 44 voltas, só os dois na pista. O Gui tá calculando mesmo. Tô. Boa. Qual seria a diferença? Eu acho que é tranquilo, assim, muito tranquilo apostar que o Pérez chega 30 segundos depois do Verstappen. Tranquilamente. Era isso que eu tava pensando. Muito sossegado. Então, tipo assim, mas a questão é que, assim, pô, o Checo chega a 30, tá ligado? Mas pega o melhor piloto do grid, cara, não sei se chegaria empatado 44 voltas, assim, com o mesmo carro, tá ligado? Sei lá, o Hamilton, com uma Red Bull feita pro Hamilton. É porque, assim, ele tá numa fase muito absurda, saca? O que os outros tá falando que o 2021 foi a consolidação do monstro, tá ligado? É isso que ele tá falando. Não, é claro que foi. A gente via ele crescendo. Tipo assim, você via igual no Yu Hakusho, né? Você via lá o Toguro lá, 80%. Aí chega 120%. O 120% do Max foi Abu Dhabi. Depois disso, acabou, cara. Tipo, o cara não erra. Mas olha só, tudo isso existe por causa do conjunto Red Bull. Uma coisa até que o Vasser falou. Certeza. Não dá pra você separar o Verstappen do carro da mesma forma que você não consegue separar o Hamilton
Hamilton do carro, nos 6 anos que ele ganhou, no caso, né? Nos 8 anos de campeonato da Mercedes. Cara, tá aí. É uma máquina completamente a well-oiled machine, né? Tipo, tudo funciona perfeitamente ali. Mas isso você não consegue de nenhum piloto. Exato. Não, mas aí eu acho que já tem uma simbiose ali entre Verstappen e Red Bull. Aquilo ali é o conjunto perfeito dessa temporada. Como foi com a Mercedes até 2020. Exato. Até 2020 era Hamilton e Mercedes, não tinha nada a impedir ele, nada. Como antes era o Vettel, como antes foi o Alonso, como antes foi o Schumacher, como antes foi o Senna na McLaren, e por aí vai, cara. Exatamente. A questão do Max é que, assim, ele parece que ele quer ser mais que esses caras tudo ainda, tá ligado? Porque, cara, você vê a temporada dele, tá maluco. E, tipo, ele se preocupa em escorraçar o... Tipo assim, a gente tava até discutindo isso antes de começar. Tipo assim, no jeito que ele aborda as questões, assim, parece que ele tá muito preocupado em não só ser o melhor, como humilhar os outros 19. Só que faz parte do cerne do cara, tá ligado? Então, tipo assim, talvez por conta dessa fome que ele tem, assim, da juventude, tudo, da fase que ele tá vivendo, ele consiga bater isso aí. Mas, tipo, muito mais porque, ele tá com interesse de bater, do que, tipo, faltou o interesse do Hamilton em fazer isso. A gente não pode esquecer de uma coisa, tá? Vamos lembrar da famigerada história do Jos Verstappen largando o Verstappen com 12 anos num posto de gasolina porque ele tava liderando uma corrida e bateu, não sei o que, bababá. Tipo assim, essa é a cabeça que ele foi criado, bicho. Você estava liderando, você ia ganhar, você é um bosta. Ele teve que ligar pra mãe buscar ele, porque o Jos simplesmente foi embora. Você acha que esse maluco vai, tipo, não, tá tranquilo, vou pegar leve? A sensação que eu tenho com o Verstappen não é que ele quer humilhar os outros. A sensação que eu tenho com o Verstappen é que ele quer sempre ser melhor do que ele já foi. Exato. Não importa o que tá acontecendo com os outros, ele tá cagando pro que tá acontecendo pros outros. A cabeça dele esse carro pode me dar mais? Eu vou fazer o máximo que esse carro pode. Eu posso fazer mais com esse carro? Então, vambora. Então, assim, por isso que ele tá sempre falando no rádio, tá estranho, porque o downshift tá estranho, porque o upshift tá estranho. Ele tá sempre reclamando de alguma coisa, porque ele quer sempre o melhor. Ele quer fazer o melhor dele e ele quer o melhor que o carro pode dar. Ele tá cagando pros outros. Sim, mas é isso que eu tô falando. Tipo, dá a impressão, mas não é isso. É o jeito do cara, velho. Mas ele é assim. O Hamilton era assim. O Hamilton hoje não é assim porque ele não esse aí é o starter pack do piloto. É o starter pack do piloto. O Hamilton não é assim porque ele não tem o carro. Exato. O Hamilton hoje não é assim porque ele não tem o carro. Sim, não. O que eu tô falando é que teve uma polêmica essa semana, que a galera tá falando que ele tava tretando com o cara no rádio lá, com o engenheiro dele e tal, assim. Mas a verdade é que o jeito que o Max fala, tipo assim, eu não vim aqui no episódio do Drive to Survive, mas quem veio aqui foi o meu querido amigo Thiago Almeida, e o número do Thiago no celular salva o Thiago arrombado. Então, assim, é o jeito que você trata um amigo, tá ligado? Tipo, ô, seu filho da puta, coloca o negócio certo aqui na caralha do meu volante aqui pra acertar a merda do acerto do carro e fazer a porra da volta mais rápido. É assim que é o Max falando com o cara, tá ligado? Não é tipo assim, eles estão tretando e tudo mais assim. Não. A relação dele com o GP de um casal velho que tá casado há 30 anos. O GP é o engenheiro dele desde a primeira corrida do Max com a Red Bull. Pois é. Desde 2016. Você acha que se ele tivesse algum problema com o cara, ele ia estar lá ainda? Pois é. Primeira corrida dele com a Red Bull, a qual ele venceu. Exatamente. Meu único porém é que, se é o Verstappen falando isso, estamos todos aqui, inclusive nós, passando todos os panos e falando, nossa, porque é o relacionamento dele com o GP, é assim mesmo, a forma com que eles falam, etc, etc. Se é o Tsunoda, eu não critico não, mas tem um monte de gente que fica falando pra caralho, porque o Tsunoda gritou, falou, xingou, fez, aconteceu. Ah, não, mas o Tsunoda é outra história, não, o Tsunoda é boca suja, não é outra história, não é outra história. Não é outra história. Boca suja, mal lavada. Você lembra do engenheiro antigo do Stroll, o Brad? Que era insuportável. Que o Stroll dava mega esporros no Brad, porque o Brad era muito... E o Brad era um escrotíssimo com ele também, né? Só que aí tudo bem, aí ali você via que tinha uma tensão. Mas assim, no Verstappen e o Lambiase, cara, é óbvio que não tem tensão, cara. Eles estão juntos há quase 16, não é? Então tem 8 anos. É uma relação já. Mas eu queria só aproveitar essa deixa de Verstappen pra pôr uma pulguinha atrás da nossa orelha aqui. O recorde de vitórias em sequência, se eu não me engano, é de Vettel, na própria Red Bull, com 9 vitórias
vitórias em 2013. Isso significa que a próxima corrida de Verstappen, que vai ser na casa dele, na Holanda, ele pode igualar o recorde de maior sequência de vitórias do Vettel também na Red Bull. Vocês acham que, de fato, ele vai passar esse recorde? Vai destruir esse recorde. Eu acho que ele não vai perder nenhuma até o final do ano. Também acho. Cara, se não acontecer nada, não tem nenhuma razão pra você acreditar que o Verstappen não vai ganhar. Nenhuma. Que assim, na Holanda tá no quintal dele, né? Beleza, acho que igualar tá fácil. Mas Monza e Singapura, que vem depois, são dois GPs complicadinhos, né? O Monza em específico pro Verstappen, acho que é o pior, né? Monza, eu acho que eles vai tranquilo. Singapura é tenso. Não acho que ele não seja favorito, porque o carro da Red Bull funciona em qualquer pista. Mas Singapura é uma corrida que muita coisa acontece. De repente, em Monza, tem alguma chance de a Ferrari fazer uma graça. Mas acho que a McLaren tá mais perto de fazer graça que a Ferrari. Com curva de alta, não. Dá pra ver até pela corrida de ontem. Estamos na segunda-feira gravando, galera. Na corrida de ontem deu pra ver que a McLaren não tava lá essas coisas com curva de alta. A Ferrari tava melhor. Mas já pra Singapura, eu já apostaria na McLaren, de ser a segunda do ranking. Mas, ainda assim, cara, pode ser que a Ferrari dê um brilhozinho em Monza? Pode ser que a McLaren dê um brilhozinho em Singapura? Às vezes até na Holanda? Pode. Vai bater a Red Bull do Verstappen? Não. Difícil de acreditar, né? Não dá, né? Não dá. Não vai. O Max hoje ele entra naquela questão que todo mundo falava do Senna, né? Que ele no carro está num túnel e que nada naquele túnel tira o foco dele, a não ser a vitória e tudo mais e tal. O Max parece muito que tá nesse flow, tá ligado? Mas até o próprio Senna que tava no túnel dele, deu uma moscada uma hora e encontrou o muro, né? Lembra lá que ele saiu putaço, foi pro apartamento. O Max não precisa nem entrar nesse túnel, gente. O Max não tá nem forçando a barra. Quando o Max forçou a barra porque ele tava muito puto de ter ficado em 10º no Q2. Ele foi puto pra caralho de ter ficado em 10º no Q2. Aí no Q3 ele foi e forçou a barra. Aí ele botou 0.8 no Leclerc. Tudo bem. Aí, eu vou aqui, não vou dizer que o Leclerc ia fazer a pole, não ia, mas a pista tava evoluindo pra cacete, o Verstappen foi o último a fazer a volta, né, e tal, então talvez, se o Leclerc tivesse ali, fosse fazer a volta dele um pouco mais próximo do Verstappen, a diferença não fosse tão grande, fosse de repente 0.5, 0.4, mas, porra, meu irmão, ele botou 0.8, quando ele ficou puto e falou, foda-se, agora eu vou fazer tudo que eu posso mesmo, eu vou dar o meu máximo, ele botou 0.8, então assim, ele tá levando muito suave. Ele tá levando muito suave. Tu acha que ele tava forçando ontem? Com 18 segundos no Pérez? Muito doido que parece que a Red Bull ainda tem potência pra entregar pra esse carro e me dar uma segurada, né? Pois é. Quando você olha pra esse cenário, você fala, cara, puta que pariu, como é que ele é tão fodido desse jeito? Ele deu 2 voltas seguidas no Q2. Por isso que ele ficou em 10º. Ele não deu pra usar tudo do carro. E ainda passou pro Q3. Só que tem outro cara aí, como a gente tava falando, que não passa às vezes, né? Mas, cara, no Q1, se eu não me engano, o tempo que ele tinha feito, que no Q1 teve aquela questão, né? Acho que começou com o pneu intermediário e depois foi pro seco, a pista foi evoluindo. O tempo que ele fez de intermediário, acho que passava pro Q2. Sim. Mas todo mundo teve que colocar um seco pra passar. Então, assim, é outro rolê, tá ligado? E, cara, sinceramente, eu acho muito foda isso. Puxando a classificação, então, Max foi mais rápido, perdeu a pole, porque para questões de recordes, né, a pole foi pro Leclerc, por causa da punição do Max, porque quem largou em primeiro foi o Leclerc. Então, destruiu todo mundo. Agora, o Norris destruiu o assoalho do carro dele. O Ricardo saiu por causa de track limits. Eu fiquei triste nessa hora, vou falar a verdade, porque ele fez uma puta volta. A Williams, o Joe e o Hulk completaram os eliminados no Q1. Nada muito fora do padrão, porque a Williams vai muito bem de reta, né? Mas aí quando chega naquele miolinho ali, ela perde tudo. Então, não me surpreendeu. Que foi o que aconteceu de novo, na né? corrida. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. O famoso desengrenado. Pois é. Verifica os freios. Pois é. No Q2, o Ocon achou que a placa estava no meio do caminho. E aí a equipe não tinha o bico para trocar a tempo. A galera rachou o bico lá. Eita! Rachou o bico lá. Foi maravilhoso. O Max passou em P10 porque ficou brigando com o GP, ficaram brigando igual duas velhas no rádio. Essa voltou a velha, né, Zoto? A velha voltou. A velha voltou. Pra quem não entende, rapidinho, Aninha, a velha é a instituição que quando o Max tá puto que ela volta, tá ligado, no rádio. Porque o Max, ele fala normal no rádio, por aquela voz de tilápia dele, mas quando ele tá puto, ele fala que é uma velha. Ele fala mais ou menos assim, né?
É assim que ele fala no rádio quando ele tá puto. E aí ficou ele e o GP falando igual duas véias brigando. E aí ele passou em P10, né? Mas passou. O Magnussen eu quis trucidar, porque ele bateu, voltou pra pista, foi devagarinho e simplesmente parou na frente do Leclerc. Leclerc volta rápido. Vou tomar punição disso, não, né? Tomou. Ele ficou o setor 2 praticamente inteiro na frente do Leclerc. É pai, né, cara? Ele tá mais recatado. Cara, eu tava assim, cara, não é possível. Eu olhando o onboard do Leclerc, eu tava, não é possível. Não é possível. Mas eu não sei o que você tá fazendo. Eu só ficava imaginando o que o Leclerc não tava xingando dentro daquele carro. Cara, mas o Leclerc ficou pé da vida. Ele falou, é bom que esse cara tome uma punição, não sei o que. Esse ele reclamou bem, porque realmente foi, né? Não, foi muito bizarro. Foi gritante, assim, o negócio foi muito estranho. Foi muito bizarro. Foi desnecessário, cara. Era jogar o carro pro lado. Você já tinha batido, você não ia continuar, você não ia finalizar a volta, né? E ele ficou, tipo, meio setor. O Leclerc teve que fazer outra volta, tipo, 2 voltas seguidas, né? Então o primeiro setor dele foi horroroso, porque ele teve que carregar a bateria, né? Mas conseguiu passar. E aí o Q3 foi aquilo. Só falando aí do Magnussen, tá uma temporadinha de merda do Magnussen, né? Tá. Ele só tá apanhando do Hülkenberg. Da Haas como um todo, né? Não, mas não se espera muito mais da Haas. Ele tá apanhando demais do Hülkenberg. E quando fica na frente do companheiro de equipe, ele apronta dessas, é punido e vai pra trás. É difícil, cara. Na verdade, o Hülkenberg tá fazendo uma temporada bem melhor que a dele, né? Apesar que a Haas inteira tá uma desgraça. Porque até um ponto aqui, eu tenho que colocar da Haas na classificação, porque assim, eles estão de sacanagem, né? Porque o Hülkenberg, ele foi passar pra abrir a volta 20 segundos depois que tinha acabado o tempo da Q1, né? Então, assim, pô, os cálculos ali, né, acho que foi até o pessoal do Grande Prêmio que falou, pô, o Gunther Steiner fala que não pode entrar equipe nova por conta da competitividade, que não vai dar certo. A equipe dele faz essa patifaria com os caras da... não, tem que ser profissionalismo no alto aqui. Os caras deixam 20 segundos o cara atrasado pra fazer a volta. Zero defesa pra Haas. Mas a equipe, inclusive, no final da corrida, o engenheiro do Magnussen pede desculpas pra ele. Pediu. Porque eu imagino que eles tenham feito tanta cagada no final de semana inteiro que, tipo, foi mal aí, é isso aí. Ele fala, aquela baboseira, que puxem e tudo mais. Mas, assim, cara, se você olhar no qualifying, cara, a Haas não conseguia dar volta. Tanto o Magnussen quanto o Hülkenberg saíam pra dar volta, acontecia alguma coisa, aí volta pro pit, troca pneu. Os caras não conseguiam completar uma volta, bicho. É muita incompetência, cara. No sprint shootout, ele foi eliminado sem tempo. Sim, porque eles botaram ele pra sair do pit abaixo de 2 minutos. Quer dizer, pra fazer a volta e voltar pra abrir a volta dele com menos de 2 minutos. Como que o cara ia conseguir fazer isso, bicho? É duro. Complexo, Haas. Tá difícil te defender. É por isso que o Gunther tem que ir pra Ferrari, gente. Eu não vou te responder. Deixa pra lá, isso aí. Tivemos sprint no final de semana, né? Então o Chural, que também foi nessa pista secando, ficou evolução de pista pra caramba também. Na moral, tô indo falar uma parada aqui. Pô, eles deram 4 voltas e largaram, tá ligado? Se não tivesse esperado mais, tipo, sei lá, 15 minutos, não dá pra largar e fazer as voltas todas? Talvez. Precisava esperar 4 voltas. Sim, porque tem a desgraça da porra do pneu azul que é só enfeite, né? Exato. Olha só, ou pode correr na chuva ou não pode. Não pode, no caso, né? Não pode. Exato. Porque assim, tem um pneu azul, mas aí o pneu azul... Porque o mais louco disso é o seguinte, é que o pneu azul é muito perigoso porque o pneu azul é muito bom. Então ele joga muita água pra cima. Então... fica complicado. O pneu funciona tão bem que joga água demais pra cima e eles não enxergam nada. E não precisa nem cobrir, né? O pneu é o pneu perfeito, né? Os caras fizeram tipo, Pois é, mas não dá pra correr. O problema é quando a pessoa faz bem demais, estraga o negócio. Tem que fazer meia boca, que daí o pessoal vê a melhoria, entendeu? Mas o ponto, na verdade, bom, de novo, falando disso, né? Porque os carros novos, né? O rolê de como tiraram ali o ar sujo, né? Joga pra cima. Quando é só vento, joga só vento. Quando tem água, também joga água. E aí a gente assiste a TV como, né? A corrida. Tudo cinza e o Verstappen no meio. Na frente. Na frente, porque só dá pra ver o primeiro colocado, né? O resto você já não vê nada. No meio da tela, o Verstappen. O resto é só cinza. É só spray. E eles também não enxergam nada, né? Isso que é foda. Porque eu até cheguei a twittar isso essa semana. Porque a galera fala, por que não se corre mais na chuva? Não sei o quê, blá blá blá. Os pilotos
piloto não segura o carro. Não, gente, não é questão de aderência. O pneu tem ótima aderência, maravilhosa. O problema é que ninguém tá enxergando absolutamente nada. E nos carros antigos, o spray não era tão forte. Eles não tinham tanta aderência, obviamente, né? Também por isso o spray não era tão forte. Aí eles enxergavam, mas tinham que segurar o carro na mão. Agora eles conseguem segurar, mas não enxerga porra nenhuma. Mas isso era óbvio que ia acontecer quando você tem o carro que faz o efeito solo. Tipo, ninguém pensou nisso, cara. Pois Não. Assim, Não. pô, Não. Foda, né? Porque é óbvio que vai jogar mais água pra cima se você tem o chão inteiro do carro de, sei lá, 5 metros de comprimento puxando o chão pra cima. Quando você tem água, ele vai puxar água, óbvio. Pô, isso é básico. E aí agora tá todo mundo surpreso. Nossa, a visibilidade fica muito ruim. Falei, porra, nossa, que surpresa, né? Mas essas demoras aí de 4 voltas foi uma demandada dos pilotos, né? Esse ano teve um acidente fatal em Spa, relacionado com chuva e tal, então o pessoal ficou, ó, não dá pra enxergar porra nenhuma, se tiver chovendo... Mas olha só, numa corrida que não podia ter rolado. Então, mas aí chega na situação que ela falou, ó, se não der visibilidade, a gente não corre. E aí por isso que tá tendo esse cuidado, e eu acho que infelizmente tá certo, porque segurança. Porque o acidente lá com o moleque que morreu foi o seguinte, são várias categorias, se não tiver a corrida agora, não dá pra ter a corrida. Cara, é um pensamento comercial, em vez de ser um pensamento, cara, essa é uma pista que fazer isso é perigoso. Então assim, ok, não dá realmente pra ter mais acidente fatal em Spa por causa da chuva, concordo. Mas ao mesmo tempo, porra, ninguém pensou nisso, que você com um carro de efeito solo você vai ter visibilidade menor, ninguém tinha pensado, então vamos botar um negócio pra segurar água. Aí agora estão estudando pra ver o que vai fazer. Eu falei, cara, é complexo. E o primeiro teste não funcionou, né? Eles botaram uns paralama não deu no certo? pneu e parece que não foi aprovado, não. Parece que foi horroroso. Os paralelos não fizeram sucesso, né, dessa vez. Não funcionou. Meu Deus! Muito bom. Essa foi boa. Mas pensando logicamente, não funcionaria mesmo, porque daí vai fazer o que com a água? Ele vai jogar pro carro de trás. Não tem nem lógica. Isso aí, a água não vai desaparecer. Exatamente. Aí, vamos voltar com os carros de ventilador? 6 pneus. Colocam, aquece, evapora a água e joga pra baixo, sei lá. Posso jogar mais uma polêmica aqui? Vocês acham que a FIA tá dando perseguida no Hamilton? Por conta dessa punição que eles deram no Tcheco aí? Não, eu não acho não. Eu discordo da punição. Não acho que a culpa foi do Hamilton, com certeza, mas não acho que merecia uma punição pelo que vem acontecendo. Mas assim, o cara, né, arrancou um pedaço do carro do Pérez. E a FIA, infelizmente, eles não conseguem não olhar para o que aconteceu e dar a punição de acordo. Isso eles realmente sempre foi um problema. O problema da FIA a FIA e sempre foi completamente inconstante. Você não consegue olhar para um incidente e falar, ok, então outros incidentes parecidos vão ser assim. Você nunca vai conseguir fazer isso com a FIA, porque eles não conseguem ter uma constância. O Hamilton e o Pérez sempre fazem batalhas muito legais, inclusive, de assistir. Elas são sempre assim, no limite, às vezes passando um pouquinho. E ali o Hamilton foi otimista, né, e tirou um pedacinho do carro do Pérez. Talvez tenha sido exagerada a punição. Acho que sim. Acho que por comparação, inclusive com outros incidentes que aconteceram na mesma corrida... Inclusive no dia seguinte. E inclusive no dia seguinte, não era pra ter dado punição. Mas não acho que seja específico do Hamilton. Eu acho que é um problema geral da FIA há muito tempo. É que eu acho que eles têm pesado demais a mão nele, tá ligado? É porque ele tá muito vocal nessas questões de reclamada de tudo e tal, assim. Então tem horas que eu vejo... Parece que, podia passar sem essa, mas eles não deixam passar, tá ligado? Eu não acho, por incrível que pareça, eu não acho, não. Eu acho que ele tá num momento em que ele precisa forçar muito mais do que ele já forçou na vida, assim, tipo, na carreira dele, né? Porque o carro é ruim, então na hora que o carro não é o melhor, é o piloto que vai fazer diferença. E isso vai fazer com que ele erre mais. E aí ele vai estar em situações em que ele tem mais chances de ser punido. Ponto. Só que ninguém tá acostumado a ver Hamilton ser punido, porque Hamilton também não errava. Porque ele tinha um carro que tava lá na frente, porque ele tinha um carro que era equilibrado, era um carro que ele tinha na mão dele. Então, né, é toda a situação que faz com que o Verstappen hoje também não erre. E hoje não. O Hamilton não tem um carro bom, não tem um carro na mão dele. Então, ele tá mais propenso
a cometer erros. Às vezes o erro é pra punição, às vezes não. Às vezes a FIA vai dar punição corretamente, às vezes vai dar erroneamente. Porque é a FIA. Erradamente não, né? Eu falei, corrigir certo. Corrigir a tempo. Mas é porque é a FIA. Eu não acho nem que seja um problema só da FIA, que assim, você aplicar regra aí, né, qualquer tipo de regra, é sempre difícil porque as situações são sempre um pouquinho diferentes. Mas, assim, de novo, eu discordo da punição Hamilton. Eu acho que ali, cara, pista molhada, ele tentou uma ultrapassagem e tal, deu errado. Ok, mas assim, a culpa é dele, né? Ele estava atrás, ele quer ultrapassar, ele é o que é o responsável por fazer com que isso aconteça de forma correta. Mas assim, não precisava. Mas aí você falou no ponto, claro, que a gente estava, inclusive, falando disso e a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente, provavelmente quando a gente entrar no Ferrari Cast. A culpa do incidente foi claramente dele. Foi um incidente pequeno? Foi um incidente pequeno. Mas a partir do momento que a culpa tá clara e houve de fato um incidente, os comissários entendem que tem que punir. Eles falam que não, mas dá a entender que existe a consequência daquele acidente. Sim, eu acho que infelizmente eu acho que, assim... Não, pra caralho, rola relativização toda hora. Toda hora. Exato. Eu vejo isso, porque tem situações que o cara bate, o cara sai, a culpa foi dele, bom, já saiu, então foda-se, foi por isso. Né? Claro, existem casos mais sérios que acabam punindo na outra corrida. Sim. Mas, em geral, não vejo. Esse 2 pesos, 2 medidas é constante na Fórmula 1. Acho que sempre vai ser, não vai ter o que fazer. E eu tava só uma anedota que eu lembrei disso essa semana. Eu fiz essa relação ontem no Uber. Eu tava no Uber, aí tinha acabado o jogo do Botafogo e tal, e aí o Uber, acho que era flamenguista, e tava reclamando do VAR. Tava falando que o VAR tinha sido correto no jogo do Botafogo e tal, mas que não era sempre, por que não era sempre assim, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E aí eu fiz na minha cabeça, não comentei com ele, né, mas eu fiz na minha cabeça muito... Não sou nem louca. Sozinha no Uber, às 8:30 da noite, o cara reclamando do VAR, que tinha errado contra o Flamengo, não sei se errou, gente, não acompanhei, então não sei. Eu vou falar alguma coisa? Não vou. Mulher sabe aonde andar. E aí, eu fiz, na hora, assim, na minha cabeça, veio a relação FIA e VAR, no sentido de que, por mais treinamento que se tem, etc, são pessoas analisando, e pessoas vão ter entendimentos diferentes, de situações diferentes. Como sempre vai existir, em qualquer coisa em que a gente esteja lidando com pessoas fazendo julgamentos. Então, assim, é claro que é muito chato, é claro que é muito ruim, mas assim, da mesma forma que lá eles vão ter diferenças, aí aqui a gente vai daqui a pouco conversar e a gente já sabe que a gente tem diferenças de pensamento em relação ao incidente do Sainz com Piastri. Cara, são pessoas diferentes julgando com perspectivas diferentes, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, com vivências diferentes de N coisas, às vezes entendimento de regra, porque o que está escrito está sempre sujeito à interpretação, né? É um porre, é horroroso, é um saco, mas eu acredito que isso, assim, não vai ter solução. A gente vai estar sempre discutindo esse tipo de coisa. Isso se o cara que vai assistir não está numa planilha para pagamento de galera de site de aposta, né? Tem isso ainda. Falando em receber dinheiro? Em receber dinheiro, eu tô triste, Zoto. Tá triste de novo? Sabe por que eu tô triste? Por quê? Porque a gente ainda não cantou parabéns pra Aninha nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. E pra Aninha nada, tudo com quem será? Com quem será que a Aninha vai depender? É com o Monegato, é com... Muito obrigada, queridos! Muito obrigada. Com presente de aniversário, pódio do Leclerc e vitória do Botafogo. Sim, foi sim, sensacional, porque mais do que terceiro lugar não tava dando pra querer, né? Mas, Felipe, agora que você falou de presente, sabe quem pode dar um presente também pra Aninha? Quem? Os nossos ouvintes que podem ir lá e contribuir no nosso Apoia-se. É verdade, nosso orgânico, Apoia-se. gente, é orgânico. Nosso Apoia-se, nosso PicPay. Vocês querem dar um presente pra mim? Ajuda a gente a manter o podcast funcionando, gente. Eu adoro gravar isso aqui, adoro gravar essas coisas pra vocês, falar essas besteiras todas. Então, ajuda a gente,
planos de 5 a 50 reais. Se não quiser, não puder, dar todo mês, tem o nosso Pix, que é podcastboxboxbox@gmail.com, e vocês podem dar contribuições aí avulsas, que também vão nos ajudar a manter o nosso editor trabalhando. Coitado, vai ter trabalho hoje. Ele vai ter trabalho hoje. A gente poderia agradecer agora, por exemplo, ao Leonardo Fernandes, ao Custermani, a Thais Costa, ao Leco Ferreira, ao Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, a Bruno Soares, a Carol Polita, vulgo Grunge, o Jaime de Oliveira e o Diogo Moreira. Mas só um parêntese aqui, Carol Polita veio de Curitiba pro meu aniversário, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma festa de anos, que era uma festa infantil, né? Como a gente tinha as festas infantis nos anos 90, temática da Ferrari, né? E aí ela veio de Kurt Cobain. Espetáculo. Por isso que ela é grunge. Beleza. Ela foi de Kurt Cobain. Bom, falando da corrida em si, né? Eu não assisti, antes de falar da corrida, assim, só pra um disclaimer, eu não vi o sprint, eu não vi a sprint. Você só perdeu o Piastri, foi o mais legal. Eu só vi que, de repente, o Leclerc e o Sainz tinham caído de posição e eu tava assim, o que tá acontecendo aqui? E o Gasly também se manteve também, né? Lá no terceiro posto. E aí o Gasly fez pódio também e tal, então isso foi legal, mas assim, eu só via, eu tava arrumando o salão pra festa, né? E aí eu tava com o celular lá e olhando, e aí toda hora, não, mas, sei lá, tá adiada largada. Aí na hora que eu tive que sair do salão pra fazer alguma coisa, quando eu voltei tinha largado. Tá, obrigada. Aí eu perdi tudo que aconteceu. Quando eu cheguei, eu cheguei com o Max passando o Piastri, foi isso que eu vi. Então, assim, o que eu, resumido a sprint, a parte legal é justamente essa questão do chove não molha, né? Choveu, mas não choveu, tá liso, mas não tá. Aí a galera parou pra trocar o pneu por intermediário, e eu acho que isso ficou legal porque deu uma bagunçada, deu aquele desespero. Aí só tem que criticar um pouco a Ferrari, que segurou o Leclerc pra não soltar ele em cima de uma Mercedes, que é o certo, né? Segurar pra passar o carro primeiro, pra não soltar em cima, né? E aí passou a Mercedes, eles esperam mais um pouquinho, quando vem a Williams, eles soltam em cima da Williams. Mas a única coisa que dá pra reclamar, Piastri assumiu a ponta por um bom tempo, foi uma ótima corrida de sprint dele. Ótimo final de semana no geral do Piastri. 9 fora o resultado de domingo, ele mandou muito bem. E esse pódio do Piastri tá batendo na trave, hein? Logo sai. E o Pérez, né, levou aquilo lá, abandonou. É isso, não tem muito o que falar. Foi a melhor sprint até agora, eu acho, por causa disso. E a menor? Posso falar que eu odeio o sprint de novo ou não precisa mais? Pode falar. A gente entendeu, mas pode falar mesmo assim. Cara, é muito chato, cara, porque aí você vê o problema do sprint, justamente nesse final de semana, que aí o FP1 só tem um treino. Mas o treino não precisa pra nada, todo mundo já chega com tudo acertado. Mentira! Aí você vê que não é bem assim, né? Ninguém sabia nada de pneu, uma zona. E aí o que acontece? O produto em pista é pior, a corrida é pior, mas tudo bem. Mas tudo bem. Falando em corrida, eu achei a corrida boa. Ela teve lá seus momentos suas barrigas, como diz o Eric, uns momentinhos de chateação, mas eu achei boa, achei que teve umas boas ações. Eu acho que aquela hora ali que a galera foi trocando, adiantando as trocas pra poder botar o pneu macio, pra ter um pouquinho mais de aderência na pista meio molhada, deu uma aquecidinha na situação. O Hamilton segurou o Max muito bem, por sinal. Eu acho que ele segurou por mais tempo do que eu imaginava. Também achei que o Leclerc segurou o Max por mais tempo do que eu imaginava que fosse segurar. O Pérez não segurou absolutamente nada, né? Não deu nem pro cheiro. Mas aí a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Enfim, achei uma boa corrida, tirando o Sainz. Considerando a temporada fraca que tá, foi boa. É o Ferrari Cast? Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. Ferrari Cast. Bom, Ferrari no final de semana teve um bom ritmo. O Leclerc, fez ali a pole, em segundo lugar, mas virou pole, né, e tal. O Sainz também fez boas classificações, mas aí, cara, na largada, meu irmão, o Sainz foi tentar ultrapassar o Hamilton, né, travou o pneu e jogou o Piastri na parede. O Piastri que também foi otimistazinho ali naquela curva também, e o Sainz jogou ele na parede. Foi considerado incidente de corrida, curva 1, né, largada, eles são super lenientes com largada e curva 1. Me lembra um pouquinho no futebol, quando você tem a falta fora da área e a falta dentro da área, né? Pra eles marcarem o pênalti, a falta dentro da área tem que ser assintosa. Ou então eles não marcam, né?
Então, me parece que pra punir coisa de largada de primeira curva tem que ser um negócio, assim, muito louco, muito absurdo. Tem que ser o cara que esqueceu de frear mesmo, né? Então, considerado um incidente de corrida. Ó, eu vou defender Carlos Sainz aqui, hein? Não é clubismo. Não é clubismo. Eu realmente acho que não deveria acontecer a punição, porque acho que sim, tem que ter um pouquinho de mão leve ali pra não sair punindo todo mundo na primeira volta, na primeira curva principalmente. Acho que o Sainz errou na frenagem ali mesmo, ele dá uma travada, mas ou ele escolhia bater no Hamilton, ou ele escolhia talvez bater em quem tivesse por dentro, que no caso era o Piastri. E ele tentou talvez não bater no Piastri. Só que aquela coisa, não tem espaço, não tem pra onde ir, tocou, acabaram os dois abandonando, o Sainz muito mais pra frente, né, do que o Piastri. Mas é um lance que, pra mim, tipo, errou um pouco, mas não foi um erro gritante, um erro, tipo, culposo, entendeu? Não dá pra dizer que merece a punição. Então acho que fica por isso mesmo e acabou. Foi uma pena o lance, porque a Ferrari tava indo muito bem o fim de semana todo. Isso é. Esse pódio do Leclerc prova isso. O Sainz com certeza ficaria ali em um P4, P5. Acho que tava bem possível, bem tangível. E uma pena também pelo Piastri, que fez uma baita sprint, fez um ótimo fim de semana e com certeza ia brigar de igual ali com as Ferraris e talvez até com o Pérez, né, que tava... Pérez, não, com o Pérez acho que não chegava, não. Mas com o Leclerc provavelmente poderia dar uma... Eu acho que ele ia dar mais sufoco no Leclerc que o Hamilton deu. Mas eu vou pro outro lado. Eu entendo a leniência de não punir a primeira curva, largada e tal, então, ok, beleza. Mas o Sainz errou. Ele errou a frenagem. Ele travou pneu. Depois que ele travou pneu, ele é passageiro. Não tem muito o que fazer. O carro vai, né? O carro sai completamente da linha que ele tava fazendo pra ultrapassar o Hamilton, né? E aí, realmente, ele vai bater em alguém. Mas ele errou a talvez frenagem. Talvez ele não batesse. Tinha espaço ali, mas naquela deslizada tocou. Só que ele deslizou. Só que aí, a partir do momento que ele freia, que ele erra a frenagem e ele trava a roda, um erro vai ter uma consequência, né? Por isso que eu acho que ele foi predominantemente culpado no lance, tá? E não o Piastri, porque tinha bastante espaço quando o Piastri colocou o carro. Não, o Piastri é só passageiro da agonia, só. Não, o Piastri não tem culpa nenhuma. Sim, só que aí o Sainz vai nas declarações dele e no Twitter e fala que o Piastri foi garoto. Foi basicamente isso que ele falou, né? Que um piloto mais experiente saberia de não colocar o carro por dentro na curva 1. O piloto mais experiente também não ia travar pneu na freada, então... Porra, Carlos, vamos lá. Consciência de classe. Tu errou. Tu errou, amigo. Só assume que você errou. E por que eu também considero ali que foi predominantemente dele? Aí eu vou fazer um paralelo com um lance que foi do Leclerc, que foi culpa dele, e ele foi punido, tá? Sakir 2020, a corrida mágica lá do Pérez, né? O Leclerc travou roda. Ele errou a frenagem, e ele travou roda. O Pérez estava num lugar, estava fazendo um traçado. Quando ele viu que tinha espaço para tentar ultrapassar o Bottas, ele entrou, ele trocou o traçado. Ele estava indo mais por fora, ele foi para ir por dentro. Tinha espaço pra caramba. Ele não estava errado, não. Mas foi uma mudança brusca. O Charles passou, o Leclerc passou por dentro, né? Ele estava por dentro. Quando ele fez a curva, travou roda. O carro espalhou e saiu levando. E aí levou o Pérez e levou o Verstappen. Mesma coisa, cara. Ele errou a frenagem, o carro deslizou, ele já virou passageiro da agonia, né? E levou o Pérez. Como consequência do erro dele. E ele foi punido corretamente, etc, etc, etc. Então, assim, mesmo tipo de lance. Foi também na largada. Podia não ter sido punido se fosse pra pensar assim, primeiro, né, largada, primeira curva, papapá. Que assim, a primeira curva de Sakir pra primeira curva de Spa é bem diferente, né, o espaço é bem maior. Não, mas foi exatamente o mesmo erro. Mas foi o que aconteceu, se você empurra ali, na primeira curva ali, em Spa, pro lado, o cara pega no muro, foi o que aconteceu. Em Sakir, se você empurra o cara pra dentro, ele sai da pista, tipo, não dá nada. Sim, não, mas deu. Aí eu acho que é muito mais fácil da gente analisar a situação. Mas aí você tá jogando o resultado e não a ação. Não, eu tô falando o que pode acontecer, né? Então, assim, a ação foi, os dois travaram roda, os dois erraram, e os dois causaram um acidente. Os dois erraram igualmente, e os dois causaram um acidente. Nas inconsistências da FIA, bom, também já faz diferença de 3 anos praticamente, né? Então...
coisas mudam. Entendimentos mudam, são comissários diferentes, não tô fazendo essa coisa não. Mas assim, só pra explicar por que eu ainda considero que sim, foi culpa predominante do Sainz, e eu não acharia uma punição errada. Eu entendo, e ok, ter sido considerado incidente de corrida, mas eu não acharia uma punição errada não. Infelizmente, pior do que isso, eu acho que foi a Ferrari ter mantido ele até, inclusive parar ele e botar ele de volta na pista. Ter feito pit stop. Porque assim, o carro tava destruído, meu irmão. Era pra ter tirado ele da pista na segunda volta e economizado motor, caixa de câmbio, sabe? Porque, cara, o carro tava... Ele foi sendo engolido por todo mundo nas 2 primeiras voltas, pelo amor de Deus. Só uma coisinha disso, eu tô só revendo o lance pelo onboard do Sainz, eu posso estar falando bosta, tá? Mas dá a entender que eu acho que ele nem viu o Piastri ali, tá? Ah, não, com certeza não viu. Com certeza não viu. Eu acho que ele não viu, não. A curva era toda dele ali, cara. Não dá tempo de ver. Depois que o Sainz travou o pneu, ele ia bater em alguém. Não, mas ele travou pra ele fazer a curva, tá? Porque ele puxou do Hamilton, que era onde tinha, ele freou pra fazer a tangência da curva. Tipo, sim, só que ele travou. A curva era dele. Sim, mas na hora que ele travou ali, ele ia bater em alguém. Ali ele errou, acabou. Se ele não tivesse travado, ele ia fazer a curva. Ele não ia fazer, ele ia bater no Hamilton. Por isso que ele freou. Porque ele errou a freada. Mas aí o erro é dele. Ele errou a freada. Ele foi otimista, achou que fosse passar o Hamilton, não ia passar, deixou pra frear em cima. Não ia passar, que frear. Ele ia passar o Hamilton, sim. Ele ia passar. Não ia, naquele traçado ele não ia, tanto é que ele teve que frear super forte e travou o pneu. Ele errou a freada. E beleza. E tá tudo bem, acontece. Exatamente. Tudo bem, não, sei lá, que eu tô vendo de outra maneira, assim, tipo, pelo que eu tô vendo, assim, ele tirou pra dentro pra passar o Hamilton, aí ele freou pra fazer a curva. Na hora que ele faz a curva, quando ele entra, ele sai na frente do Hamilton, então ele ia passar o Hamilton. A curva era dele, só que é o seguinte, por isso que eu tô falando, ele não viu o Piastri. Não, mas o só, problema não é ele ver Hamilton ou não ver o Piastri. O problema foi que ele freou, ele travou a roda. Se ele não trava a roda, ele bate no Hamilton, então ele entrou errado na curva. Então, ele não podia ter entrado assim. Ele ia passar o Hamilton se o Hamilton desaparecesse dali, né? Porque ele não ia fazer aquela curva. Em algum momento ele ia ter que diminuir a velocidade do carro. E é isso que eu tô falando. Na hora que ele travou o pneu ali, ou ele vai bater no Hamilton, ou ele vai voltar pra dentro, mas assim, primeira curva em Spa, é óbvio que vai ter alguém ali. Largada, bicho. Tem carro pra todo lado. O problema mesmo, como eu estava falando, é que a gente não tem uma Ferrari fora da corrida e o Piastri também. Sim. Isso foi uma puta de uma sacanagem, porque o Piastri, assim, foi o melhor final de semana dele até agora, em termos de velocidade e tal. Tudo bem que a McLaren tava com mais downforce, então o tempo deles no setor 2 era incrível. Porra, um segundo mais rápido, mas depois perdia tudo nas retas. Ok, dito isso, o moleque pilotou muito, cara. Sim. E foi uma pena ele não ter nem marcado o pódio no sprint, que seria uma recompensa bacana, nem ter andado mais de 50 metros de Não, mas ele marcou corrida. O pódio no sprint. Piastri pegou o pódio no sprint. É verdade. Não conta como pódio. Só ganha a plaquinha de 1 milhão de inscritos lá só. Mas foi pódio. Não é pódio. Não é pódio na corrida. Ué. Não é pódio da corrida, isso é. Eu acho que, assim, ele tá merecendo o pódio chegar pra ele, porque ele tá pilotando muito bem, ele tá chegando no Norris muito bem. Foi uma pena, mas é aquela coisa. Se ele ali não investisse pra tentar ultrapassar o Sainz, ele ia ficar pra trás, ou iam bater nele, porque aquela curva é uma complicação, ou ele ia perder 2, 3 posições. Então ali, cara, não tem opção boa. Não, e sabe o que é mais engraçado? Engraçado, tragicômico, né? A McLaren tava com um piloto e eles fizeram, eu não sei o que eles estavam fazendo com o Norris, cara. Eu tô tentando até agora também. Não, eu assisti um board com o Norris. O que aconteceu foi o seguinte, o carro não estava funcionando legal porque ele estava com setup de chuva, basicamente. Ah, é verdade, teve esse rolê. E eles colocaram uma pá atrás do carro pra pegar impressão, né? Exato. E aí o Norris, você assistindo ao board no primeiro stint, ele falando assim, cara, o carro não está funcionando. Vamos tentar alguma coisa porque o carro não está funcionando. Aí eles botaram o pneu duro, ele fez o segundo stint de duro, o carro deu uma melhorada quando baixou o nível de combustível, tudo mais, o Norris acabou com um resultado razoável, mas assim, a McLaren
McLaren apostou numa parada, chover, que não era uma aposta ruim, porque o final de semana, o tempo do final de semana estava uma aposta. Só que em Spa, se você aposta na chuva e eles botaram uma asa traseira gigante e não chove, já era, filho. Nossa, inclusive senhora. é muito doido, né? Eu fiz as vezes no Twitter essa semana pro GP e, tipo assim, cara, você via a chuva na serra e tal assim, os caras metendo seco ali, tá ligado? Aham. A gente ficou assim, né? gente, espera um pouquinho, vai que chove, né? Só que tava muito engraçado, porque dessa vez, o setor meteorológico da Ferrari estava funcionando muito bem. Porque o Xavi tava falando pro Leclerc exatamente a minutagem e foi certinho. Assim, ó, daqui a 5 minutos vai chover fraco, vai apertar um pouquinho, vai chover por 10 minutos e vai parar. E foi, tipo, exatamente o que aconteceu. E ainda falou por onde chegava. Aí, tipo, vai chegar na curva 14, vai ser assim, vai ser assado, vai ser cozido. E eu, caraca, meu irmão, que setor meteorológico é esse? Muito bem, Ferrari. Parabéns. Exato, tanto que ele deu o rádio, eu falei, pô, ó lá, entre a volta 19 e 21 vai cair chuva. Certinho, velho. Eu fiquei impressionado. Foi certinho, mas foi muito engraçado, porque eu tava assistindo com a Carol Polita e com a Júlia Vietti, meninas do F1TT também. E aí eu botei assim com o rádio, né, do Leclerc no fone de ouvido e a gente vendo na TV. E a F1 TV no tablet que eu tava ouvindo, que eu tava só ouvindo, né, mas na verdade ela tava adiantada do aplicativo da TV. Então eu tava meio que dando spoiler pra elas, né. Aí ele falou isso e eu falei pra elas, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Elas, gente, que é isso? Você sabe a volta, a curva, quanto tempo vai durar, quando vai chegar, quando vai acabar? Olha, setor meteorológico da Ferrari. Aí eu vou confessar uma coisa também. Eu tava assistindo o Norris, o Leclerc, o Verstappen e o Magnussen. E aí quando veio essa mensagem pro Leclerc, 2 segundos depois veio a mesma mensagem pro Verstappen. E aí eu falei assim, não, agora dá pra confiar. Porque quando o Charles falou pro Leclerc, eu falei, Aí o GP falou pro Verstappen também, eu falei, não, ok, agora tá bonito. Mas foi muito engraçado. E outra coisa que eu reparei também é que a Williams parou demais também, né? A Williams fez uma parada a mais, e aí o Albon, que tava indo super bem, chegou uma hora que ele tava assim, em 8º, bem mesmo na corrida, fez várias ultrapassagens super legais. O Gasly falou que vai ter pesadelos com a Williams do Albon, por causa da velocidade reta, né, da Williams, mas eles pararam uma vez mais. Aí terminaram os dois lá atrás, mas os dois estavam super bem. A falta de downforce na descida da montanha come o pneu, né? Então, não adianta. Não, e pior, eles pararam de macio pra médio, médio pra médio, e aí médio pra macio. Eu tenho uma crítica aqui a fazer porque desse desempenho da Williams, por que deu errado. Porque o cabelo do Albon tava normal esse fim de semana. É, né? Ele parou com essa coisa de pintar o cabelo. Não, na verdade ele no caso agora pintou da cor do cabelo dele, né? Porque tava impraticável. E aí tava louro, né? Aí ele pintou da cor do cabelo dele. Daqui a pouco ele deve raspar agora nas férias pra deixar o cabelo crescer melhorzinho, né? Espero que a Lily faça ele raspar o cabelo. Lily, faz isso, por favor. Obrigada. Não, manda ele pintar de novo. Eu quero o Albon brigando, me enchendo o saco lá. Não, carinha, eu tava assim, Leclerc perdido lá no limbo do P3, Sainz fora, eu tava assim, vamos lá, Albon. É isso, agora eu quero o Albon. Aí eu fiquei acompanhando o Albon, mas aí a Williams parou ele demais e não deu certo. Deixa eu fazer uma pergunta aí pra você, Aninha, que sempre assiste aí a corrida do Leclerc. Leclerc tava poupando, além de pneu, que já é o de praxe, mas combustível também? Parece que no final da corrida, sim. Só no final. Interessante, porque uma alegação da Mercedes é que talvez a Ferrari andou mais leve esse fim de semana, o que leva o piloto a economizar combustível, né? E essa seria a diferença da Ferrari esse fim de semana, andar com pouco combustível, mas mais veloz, né? E conduzindo ali nas curvas, tirando o pé para economizar. Mas o Hamilton também, se você olhar, na hora que tem Verstappen, por exemplo, estava atrás do Hamilton, o lift and coast do Hamilton, por exemplo, chegando na chicane é gigante, cara. Gigante. Ele tira o pé lá atrás, porque o Verstappen não vai enfiar o carro ali, obviamente, não tem necessidade. Dá aquela economizadinha de leve também. Talvez a Ferrari fazia mais ainda. O Charles ficou muito no lift and coast. Toda hora o Xavi falava de lift, mas era por causa dos pneus. Toda hora. Isso durante a corrida toda. No final, quando já tinha a distância estava bem administrada com o Hamilton, aí passou para um lift and coast mesmo, aí eu acho que mais focado no combustível, mas assim... E também tem um negócio, né? O Hamilton,
Então, a Mercedes já estava combinando com o Hamilton de parar para fazer a volta mais rápida. E aí a Ferrari também falou, beleza, se você vai parar, então Leclerc está seguro, então faz aí, né? Economiza combustível, não custa nada. Aí o Hamilton parou, abriu, ficou, sei lá, 20 segundos de diferença, e o Leclerc começou a virar 1,50. Virou 1,50 no final, porque ele segurou pra caralho. Ia fazer 2 minutos, tranquilo. Pois é. Acho que é isso, né, gente? Não, a gente não falou do hino. O que teve o hino? Ai, gente, o Elton John belga realmente... A capa do cara era irada, maluco. Demais, velho. Eu achei lindo demais. O cara era muito, muito, muito inspirado no Elton John, assim, porque era toda a estética Elton John. Inspirado coisa nenhuma, aquilo ali é quase plágio. Foi. Eu juro que eu não tava prestando atenção, eu olhei e falei, ué... É o Elton John? Porque teve toda a coisa do Elton John, que fez o último show e que encerrou a carreira, blá, 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 blá. Eu olho e falo, ué. Aí eu falo, não, peraí, não é o Elton. Russell e o Alonso não aguentaram. Eu vou mandar o link. Não, o Alonso fez uma cara de aprovação. Ele fez ele foi aquele meme do cara fazendo, mexendo, dando aquela balançada na cabeça, sabe? Acenando com a cabeça. Eu acho que o Alonso tava olhando isso ali pensando, a bandeira da Espanha tem essas cores também. O Russell foi o mais engraçado, porque o Russell tava claramente segurando o riso. O Alonso estava totalmente aprovando. O Russell tava muito segurando o riso. Eu achei que o Alonso tava com cara de querendo ali. Ele tava muito com cara de querendo. Mas, só um outro ponto aqui que a gente precisa comentar antes de partir pros finalmente. Quem riu também foi Norris, que dessa vez viu um troféu quebrado e não foi culpa dele. Mas aquele troféu merecia ser quebrado, hein, cara? Pô, que troféu feio, hein? Mega feio. Um navio, cara. Que negócio zoado, cara. Pô, pelo menos podia ser, né? Se você vai fazer, então, um navio, faz um navio inteiro e tal, só a frente do navio. Negócio sem graça pra caramba. Horrível. Só pra quem não sabe, a Red Bull foi tirar foto, né? Quando aí começaram a jogar champanhe, eles foram correr, bater na placa, cair em cima do troféu. Que eles sempre fazem, né? Tira a foto, aí depois da foto sai todo mundo correndo porque vai ter champanhe. Só que no caso... Dessa vez tinha 3 troféus em vez de 2, então... Demorou pra acontecer alguma coisa, na verdade, né? Que eles fazem toda vez. Vale notar que o Lando Norris pediu desculpa pro Max e pra Red Bull por ter quebrado. Depois de ficar, acontece, ele efetivamente pediu desculpa. Deve ter levado um esporro da mãe. Falou, Zé Mané, não te criei pra fazer esse tipo de coisa. Ele foi lá, pediu desculpa. Eu acho que a briga acho que foi mais com o PR da McLaren, porque ele pediu desculpa primeiro para os húngaros. Então eu falei, acho que rolou com uma bronca porque a galera húngara reclamou, tipo, falou, porra, foi um trabalho de um ano inteiro, trabalho manual, papapá, a galera reclamou feio. 4 ou 5 meses pra fazer cada um, ele vai lá, quebra e fala, quebrou, vai daí. Porque ele fez graça, o problema não foi ter quebrado, né, o problema foi que ele fez graça a quebra. Caçou do troféu. Exatamente. Então vamos lá, melhor, pior, decepção. Zoto, pode começar. Melhor, Verstappen, porque, né, sim. A pior, Haas, fim de semana esquecível. E a decepção foi a chuva, que veio e não veio, atrapalhou, mas não atrapalhou. E no fim, não deu em nada, não mudou nada no rolê todo, a não ser na sprint, mas foda-se sprint, né? Felipe. Eu achei o melhor. O Verstappen, não dá mais pra votar no Verstappen, a não ser que ele faça algo muito espetacular, porque assim, o padrão dele agora é o espetacular. Então, não vou votar nele. Vou votar no Piastri, que eu achei que teve um final de semana muito bom, 9 fora o resultado de domingo, mas eu achei que ele mandou muito bem, pilotou muito, foi muito competente manejando todas as condições, achei, tá realmente indo muito bem ele. O pior, meu voto tradicional para o formato do sprint, uma bosta. Eu acho que só... Uma bosta. E essa galopando lá de trás. Não, olha só piora o produto que é oferecido aos clientes, nós. Mas ok. E a decepção para mim foi a McLaren, porque eu acho que eles tinham uma chance de continuar os bons resultados, fizeram uma aposta que fazia sentido na chuva, mas foi decepcionante porque os 2 pilotos estavam bem e indo para domingo, na hora que a gente viu que a pista estava seca, era tipo, a McLaren tá ferrada porque não vai ter nada que eles possam fazer, porque na reta vai todo mundo passar eles. O Piastri não teve nem essa oportunidade, o Norris depois até salvou alguma coisa, mas assim, podia ter sido mais. Mas é isso aí. E Dennis? Melhor Max, porque é o Max. Pior a Haas, porque é a Haas.
Decepção é a FIA e esse pneu azul, que é muito bom pra esse carro, tá, assim, então, e essas punições esquisitas e tudo mais e tal, assim, é desgostoso todo fim de semana você ter uma patifaria desse tipo e tal, assim, e só uma coisa pra esse carro vale lembrar que esse carro não precisaria nem de DRS, né? Teoricamente. Né, então, vamos ver, né? Como é que é esse negócio? Mas enfim, não ia ter mais asinha nenhuma, tal, assim, você olha o bico dos carros tudo cheio de aletinha já acharam o jeito dele já. Então, assim, né, será que foi um acerto esse carro? Ah, tá mais próximo, algumas coisas e tal, assim, mas enfim. Cara, tirando, eu vou defender esse carro, porque tirando a Red Bull lá na frente, porque a Red Bull foi extremamente competente, diga-se de passagem, o resto do pelotão tá uma bagunça. Mas, cara, parece um pouco artificial, tá ligado? Mete uma sprint do nada aqui, não deixa os caras treinar lá, tá ligado? Coisa. Mas no fim de semana normal tá bagunçado. Cada semana é a segunda força. Pois o meio ali, ó, a gente tem hoje 4 equipes brigando pelo segundo lugar ali, mais ou menos. Aí, quem é do fundo do pelotão, a gente tem fim de semana que tem 4 brigando de novo. Então, funciona assim o carro. O problema é quem faz bem feito demais. O problema é que a Red Bull destruiu o restante do grid. O Adrian Newey deve ter visto o regulamento novo e feito que nem aquele cara do meme, né? Só mostrou esfregando as mãos foi assim, tipo né? isso. Exatamente. Cara especialista em carro efeito solo. E seu voto, Aninha? Bom, melhor, Verstappen. Olha aí. Não me agrada, não. Mas é porque eu acho que também não teve ninguém que se destacou loucamente, assim. Eu acho que o Albon foi muito bem, o Ocon foi muito bem. A gente não falou de Ocon, mas o Ocon foi muito bem. Tsunoda foi muito bem. Inclusive, a Alpine foi muito bem também esse fim de semana, né? Porque e considerando o final de semana deles, tudo que aconteceu, assim, é brilhante, realmente. E tem uma coisa, assim, esqueci de falar, que é sempre legal ver o Gasly se dar bem em Spa por tudo que já aconteceu lá. É sempre um momento bacana. Sim, é verdade. O pior pra mim foi o Sainz. Desculpa, Zoto, vou discordar de você. Tudo bem, aceito. E a minha decepção foi a Williams, porque o início da corrida me deixou esperançosa. O Albon chegou a ficar em P8, o Sargent em P11, e eu fiquei tipo, caraca, cara, o Williams vai fazer ponto, porra, vai ficar brigando ali na meiuquinha, não vai lá pra trás, e aí terminou a corrida lá atrás. Então, eu votei também na Williams, eu entendo essa decepção, fiquei um pouco decepcionado também. Então foi minha decepção. Box. Bom, galera, por hoje finalizamos, estamos de férias da Fórmula 1, mas ainda temos episódios, já temos episódio gravado para semana que vem, temos que gravar episódio com os nossos apoiadores, vamos fazer o sorteio do episódio de meio de ano, de recap da temporada até agora com os nossos apoiadores, né? Então, continuaremos aqui, semana que vem tem mais episódio pra vocês, beleza? Pra falar com a gente, @castboxboxbox no Twitter e no Instagram, nosso e-mail e chave do Pix, de novo, podcastboxboxbox@gmail.com, e não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas, thumbs up, thumbs down, no seu reprodutor. Sim, eu preciso mudar esse meu textozinho padrão, porque a gente tem o nosso canal do YouTube, que todos os nossos episódios vão pra lá, sem imagem, porque a gente ainda não tomou vergonha na cara e começou a gravar o vídeo também, mas é porque a gente não tem como. Na verdade é vergonha que tem na cara, por isso que não coloca. É verdade. Além do fato de que a gente teria que editar o vídeo, e aí não tá rolando. Mas a gente coloca lá, então os episódios estão em áudio no YouTube. Então, pra galera que prefere, né, que tem o YouTube como forma mais prática pra ouvir, pode chegar lá também, beleza? Quem sabe, se a gente tiver apoiadores suficientes, a gente não começa a fazer vídeos. Quem sabe? É verdade. Exatamente. Tudo depende de vocês, galera. É só vocês quererem. Então é isso, gente. Muito bem. Vambora. Box. Beijos. Até mais.